Irmão, vou ler uma palavra aqui, em Mateus capítulo 21, versículo 18, amém? Os irmãos ficam atentos aí escutando. A palavra de Deus é alimento, serve para edificar o nosso ser espiritual, sabe? Igual quando você come comida, você tá com fome, você come comida, aí você fica forte, né? Aí quando você ouve a palavra de Deus, você alimenta o seu espírito. E aí o seu espírito fica forte, amém? Glória a Deus. Ó, tá escrito assim, em Mateus capítulo 21, versículo 18. No dia seguinte, quando estava voltando para a cidade, Jesus teve fome. Tá falando de fome. Ele viu uma figueira na beira da estrada e foi até lá, mas não encontrou nada. Só folha. Aí ele disse assim para a figueira: nunca mais dê figos. E na mesma hora a figueira secou. Os discípulos viram isso, ficaram muito admirados e disseram: como a figueira secou depressa? Então Jesus disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se tiverem fé e não duvidarem, vocês poderão fazer a mesma coisa que eu fiz com esta figueira. E não somente isso, mas vocês poderão dizer a este monte: levante-se e jogue-se no mar, e isto acontecerá. Se crerem, receberão tudo o que pedirem em oração. Glória a Deus, né? Aleluia. Então aqui, irmãos, vocês sabiam que esse aqui é o último milagre de Jesus? Esse foi o último milagre dele. Depois daquele foi para a cruz, né? Aconteceu mais algumas coisinhas. Pelo menos é relatado aqui na Bíblia, né? Esse vai ser um dos últimos, assim, feito dele sobrenatural, vamos dizer assim, né? Espiritual, que ele olha para uma figueira, ele vai até ela, achando que tinha figo, que ele estava com fome. E quando ele chega lá, não tinha nada, só tinha folhas. E aí ele amaldiçoa ela, né? Ele fala assim: nunca mais dê figos. E na mesma hora ela seca, irmãos. Ela seca e não dá mais nada. E os discípulos ficam até admirados. Ou seja, foi um ato ali, um fato ali sobrenatural que aconteceu ali. Igual um milagre, né? O milagre, ele é coisa assim que transcende o nosso entendimento físico, né? É coisa que vai além, coisas que para o homem não tem mais razão, não tem mais o que fazer, já é impossível, está fora do alcance do homem. Para Deus não tem esse limite, né? Deus transcende, Ele cura o que tiver que curar, liberta o que tiver que libertar, Ele faz acontecer, amém? Ele transforma, a ponto que se uma pessoa não tiver um membro do corpo, e ela crendo no Senhor, sendo essa vontade de Deus, pode se regenerar, pode nascer, crescer de novo, enfim. Mas o que eu quero falar aqui dessa figueira é que lá em Marcos, na versão de Marcos, quer ver? Eu vou ler lá também, só para os irmãos entenderem. Olha na versão de Marcos como é que fala, quer ver? Aqui, ó. É Marcos 11, 12. Vou ler lá também, só em Lucas não tem, tá, irmãos? Nem em Lucas, nem em João. Essa passagem da figueira vai ter só em Mateus e em Marcos, amém? Aqui, ó. Olha como é que diz em Marcos 11, 12. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas. Esse detalhe aqui que nós vamos ler agora, não tem lá em Mateus que nós lemos. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. E chegando a ela, não achou senão folhas. Aí olha o detalhe, porque não era tempo de figo. Lá em Mateus não fala isso, né? Não dá esse detalhezinho aqui. Ele foi até ela porque ela estava o quê? Com bastante folhas, né? Olha lá que está dizendo, ó. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, ou seja, ela estava chamativa. Vamos entender aqui, ó. Jesus estava com fome, acordou com fome.
Daqui a pouco, vocês sabem que uma árvore, quando ela tá dando frutos, ela fica diferente de quando ela não tá dando frutos, né? Ela fica diferente. Ela fica mais... geralmente, antes de dar os frutos, ela dá umas flores, né? Assim, é igual a acerola. Você olha pra ela, tem um monte daquelas florzinhas rosinha. Você fala, lá vai dar acerola, né? É chamativa. Essa figueira, ela tava mais ou menos assim. Olha lá, ó, falando lá. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas. Ou seja, ela estava apresentando que ela tinha figos, como se ela tivesse, entendeu? Apresentando que tivesse dando figos, né? No dia seguinte, quando ele estava voltando de Betânia, Jesus teve fome, viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos, porque tudo indicava que ela tinha figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era época, não estava na época de dar figo, não estava na época. Aí ele fala assim para a figueira, que nunca mais ninguém coma das suas frutas. Aí, aqui em Marcos, ele vai dar uma pausa, aqui no versículo 15 ele vai entrar num outro assunto aqui, né? E daí depois ele vai retornar no versículo 20. No dia seguinte de manhã, Jesus e os seus passaram perto daquela figueira e viram que ela estava seca, desde a raiz. Sabe o que é interessante, irmãos? Que às vezes a gente pensa assim, poxa vida, Jesus amaldiçoar aquela figueira, mas tá claro, acabamos de ler aqui, não estava na época. Coitada da figueira, não estava na época dela dar figos. Que culpa aquela figueira tem, coitada? Como que ela vai produzir figos se não estava na época dela produzir figos? Aí Jesus vai lá, vê que não tem e amaldiçoa ela. Fala que nunca mais ninguém coma do fruto dela e por conta disso ela seca até a raiz. Poxa vida. Não é assim que muitas vezes a gente pensa? É meio fora de lógica, né? Poxa vida. É meio difícil de entender essa palavra, irmãos. Mas é como eu já falei no comecinho. Essa figueira, vamos por assim dizer, ela estava se mostrando, ela estava se aparecendo, fora de uma época que não era para ela se aparecer, é como se fosse isso. Jesus estava com uma necessidade física, fome. Ele, como homem nessa terra, estava com uma necessidade física, precisava comer, estava com fome. E ele só foi até aquela figueira porque ela estava cheia de folhas. Ela estava se amostrando, parecendo que havia muitos figos nela, sem estar na sua época de dar figos. Enganando assim o Filho de Deus, que chegou lá achando que iria encontrar figos e não encontrou nada. O que a gente aprende com a lição da figueira? Muitas das vezes a gente quer se aparecer. A gente está tentando se destacar. Ah, mas eu nem prego a palavra de Deus, eu nem chego a subir num altar para falar de Deus, eu não sou nenhum cantor que saio por aí para ficar querendo me aparecer. A partir do momento que a gente está num grupo social de pessoas, nesse grupo, a pessoa já tende a querer se destacar no meio dele. Quer se aparecer. Igual essa figueira. A figueira estava cheia de folha, parecendo que estava numa época de dar. Não estava. Ela estava, é como se ela estivesse sendo uma coisa que ela não é. Né? A figueira é como se ela estivesse sendo algo que ela não é. Apresentando-se, está numa época de dar figo, estava como uma árvore frutífera carregada. Mas não estava. Por isso Jesus a amaldiçoa. Nós temos que aprender, irmãos, que nós não podemos ser o que nós não somos. Nós temos que ser nós mesmos. Não querer ser uma coisa que não é nossa. Eu sempre falo da gente, às vezes, se martirizar, quebrando a cabeça, quebrando a cara, tentando fazer algo que a gente não é.
No que diz respeito, por exemplo, a pecado, irmão, tá querendo dizer que a gente tem que pecar doidado mesmo, porque a gente é assim pecador? Não. Né? A Bíblia vai dizer assim que tudo aquilo que você se entrega por completo, você acaba virando escravo daquilo. E não é assim mesmo? Né? Até uma pessoa que come demais, ela é escrava da comida. E acha que está fazendo algo por prazer, porque é gostoso. Está sendo escravo. Escravo da má saúde, né? Das doenças cardíacas, enfim. Não podemos, irmãos, ser uma coisa que nós não somos. Essa é a lição da figueira que nós aprendemos aqui com a figueira. Jesus, irmãos, ele não é injusto com ninguém nem com nada. Ele vai dizer assim, irmãos, lá em Mateus capítulo 13, versículo 47, que o reino de Deus é como uma rede, que o pescador vai até o mar e lança e pega todo tipo de peixe. Quando ela está cheia, ele arrasta até a praia. Então o pescador senta lá e começa a separar os peixes bons dos peixes ruins. Os peixes bons ele coloca dentro de um cesto, e o peixe ruim ele lança fora. É o reino de Deus. No último dia, irmãos, os anjos vão separar os bons dos maus. Quem que é os bons, quem que são os maus? O bom é aquele que saiu aí dando alimento para todo mundo, cuidando de todo mundo. O bom, meus irmãos, nós não podemos nos esquecer que eu e você somos pessoas defeituosas, que temos uma mancha em nós, uma marca do pecado, que é o mal em nós. Somos defeituosos, nós somos como uma peça estragada. Estamos funcionando, porém com defeito, sabe? Assim somos eu e você. Uma pessoa que é assim, ela faz o quê? No que diz respeito à salvação. Clama por socorro. É só o que resta para mim e para você. Clamar por socorro. Gritar por ajuda. É o que resta para mim e para você. Uma vez alguém falou para Jesus assim: então é impossível se salvar. Jesus falou assim: realmente, para o homem é impossível ele se salvar. Por isso o Filho do Homem veio e morreu. Por isso ele veio, porque para o homem é impossível se salvar. O homem, ele quer ser igual uma figueira, ele quer se aparecer, ele quer mostrar que ele está dando um fruto fora de uma época que nem é para ele dar fruto. Você está entendendo? Porque isso aí causa o quê? Engano. Se mostrar uma coisa que você não é, gera engano. Engano para quem está te vendo. Às vezes vai aparecer uma pessoa necessitada, que vai ver você brilhando, mas é um brilho que não é seu, tá fora de época, tá vendo você folhado, tá entendendo? E aí o necessitado vai vir até você, vai quebrar a cara, igual Jesus com fome, chegou até a figueira, não tinha figo nada, tudo mentira, tava lá florida à toa. Ou seja, você ser o que você não é, gera engano para as pessoas. Você tem que ser o que você é. Tá entendendo? Aleluia. Eu e você, irmãos, tudo que nós precisamos é de Cristo, é do Senhor Jesus. Nós temos que reconhecer que tudo que eu e você temos que fazer é dobrar o joelho e pôr a cara no pó, só isso. É todo dia, perdão, Senhor, porque o pecado está aí, no meu calcanhar, mordendo igual a cobra, cutucando. Eu sei que o Senhor me deu poder, autoridade, para mesmo com esse calcanhar ferido pela cobra, pelo pecado, pelo diabo, pisar na cabeça dela.
mas eu preciso do Senhor. Isso é quem eu sou. Ser humano, falho, pecador. Cheio de falhas, cheio de pecado. Mas se você está dobrando o seu joelho, está orando, está se arrependendo, você não está sendo uma figueira falsa. Você não está sendo um peixe ruim. Você não está sendo joio. Está entendendo? O joio é um bom exemplo também, não é? Um homem na plantação de trigo, ele foi lá e jogou é tipo um veneno, né? No meio da plantação lá. E eles falaram assim, ó, não tira não já agora, deixa crescer junto. Deixa o joio crescer junto, sabe por quê? O joio, ele é igualzinho o trigo, sabe qual que é a diferença? Que dentro dele é vazio. Depois que ele cresce junto com o trigo, os grãozinhos, sabe? Ele é igualzinho. Aí, às vezes a pessoa pensa assim, é pior deixar crescer junto, porque como eles são igualzinhos, depois não vai conseguir discernir lá, diferenciar qual que é o trigo, qual que é o joio. Mas tem, sabe por causa do quê? Por causa disso. Porque o joio, ele é vazio dentro, ele é uma casca oca. Parece com o trigo, mas não é, igualzinho a figueira, tá sendo uma coisa que não é. Olha para você ver. E aí, sabe como é que faz? É só abanar os dois ali, dar uma esfregada e soprar, que o joio sai voando e fica só o trigo. Porque o trigo é trigo de verdade mesmo. Grão denso. E o joio? O joio é oco. Parece com o trigo, mas não é. Falso. É o que vai acontecer no final dos tempos, nos últimos dias, né? Os anjos vão separar, igual os pescadores. Sentaram na praia, começaram a separar os peixes bons dos peixes ruins. Todos entraram dentro da rede, mas havia uns que não prestavam e foram jogados fora. Por quê? Estamos sendo, muitas das vezes, o que nós não somos. Não podemos, irmão. Não podemos achar que nós somos alguma coisa. Como eu disse, nós somos peças estragadas, danificadas. Nós somos vaso trincado. Para o homem mesmo, é impossível se salvar. Não tem como. O homem é como uma pessoa que caiu dentro de um poço muito fundo e atolou lá embaixo no meio da lama. Ele vai conseguir sair sozinho? Jamais, não tem como. Precisa de ajuda. Tudo que ele pode fazer no fundo daquele poço é o quê? Clamar. Essa é a posição dele. É quem ele é. É o estado do homem, em geral, ser humano, se encontra hoje. Lá no fundo do poço. Mas Jesus veio, jogou uma corda lá dentro. E desceu, não só jogou uma corda, como ele mesmo desceu lá e se atolou no meio do barro junto com você. Te agarrou e falou: vamos embora que eu posso te levar de volta para cima. Ou seja, só podemos voltar para cima por meio de Cristo. Ou seja, o cristão, o servo de Deus, ele só é bom, ele só é trigo, ele só é o peixe bom quando ele é o que ele é. Quando ele reconhece a sua posição de homem falho, pecador, que é 100% necessitado de Jesus Cristo. Quando o homem ele chega nessa posição, ele se encontra nesse entendimento com ele mesmo, que independente de quanto ele estude a palavra de Deus, de quanto ele se forme, de quanto, nem vou falar do mundo aí na carreira acadêmica dele, que isso aí muito menos conta.
Mas quanto mais por meio de periféricos ao redor dele, ele acha que ele é alguma coisa, coitado dele. Ele pode até ter muitas coisas, ser muito bem na carreira dele, financeiramente, o que for. Se ele é uma pessoa que no espiritual, independente de qualquer coisa, reconhece, sabe que ele não é nada e precisa 100% do Senhor Jesus para herdar a vida eterna, esse sim está no caminho correto. Esse não está só florindo de folhas, não, querendo dizer que é uma árvore frutífera, não. É assim que eu e você temos que ser. Pessoas no nosso lugar. Nós temos que nos colocar no nosso lugar. Assim como os anjos, né, irmãos? Um anjo, certa vez, quando foi aparecer a João lá na ilha de Patmos, ele apareceu a João, esse anjo, e João diz que ia dobrar o joelho para adorar ele. Sabe o que o anjo falou para João? Não faça isso, porque eu sou servo de Deus igual você. Ou seja, até os anjos reconhecem a posição deles e se colocam no seu lugar. Assim eu e você também. Estamos aqui como servos, como pessoas que precisamos da regeneração. Estamos num processo de regeneração, sendo regenerados todos os dias. Nós não vamos herdar a vida eterna porque do nada eu peguei e falei assim, agora eu aceito Cristo, estou na vida eterna. Não, é um processo. A certeza da salvação não é porque eu já tem 2, 3 semanas que eu estou orando continuamente, lendo a Bíblia e jejuando, então eu tenho certeza que agora, neste momento, eu vou ser salvo. Não! A certeza da salvação é porque eu creio que Jesus, que é o soberano, que toda autoridade está debaixo de suas mãos, é quem está regendo a minha vida, uma vez que eu estou me arrependendo, que eu estou me colocando no meu lugar de servo, pecador, me prostrando e me arrependendo todos os dias. Eu sei que aquele que reina e vive para todo sempre vai fazer com que eu me regenere, me purifique aqui nessa terra, até chegar naquele grande dia e eu ser salvo. É essa fé. O que a Bíblia fala que quem que vai ser salvo? Viverá aquele que vive de fé, hein? Fé. Romanos capítulo 1. Viverá vida eterna. Aquele que vive de fé em fé. Ou seja, a certeza da salvação é aquele que crê no Senhor Jesus, que Jesus vai o regenerar todos os dias, vai o transformar, vai fazer ele vencer as tentações, os mal, essa ferida, essa mancha de sangue sendo lavada todos os dias por Jesus Cristo. Está entendendo? Essa é a certeza da salvação. Se coloque no seu lugar, meus irmãos. Assim como esse anjo que apareceu, para João, e João ia adorar ele falou, não faça isso porque eu sou só um servo do Senhor. Teve um anjo que não fez a mesma coisa. A Bíblia vai dizer que em Ezequiel 28, o rei lá estava ficando famoso, todo mundo estava o admirando, ele estava no paraíso, no Éden, coroado de tudo quanto é joias, estava falando de Lúcifer, tinha uma posição, e começou a ser muito admirado pelos outros anjos, não reconheceu a sua posição. Daqui a pouco já começou a se ensoberbecer, o orgulho foi vindo. A Bíblia fala que assim, que ele começou a achar que ele era um Deus. Saiu fora da posição. Aí aconteceu o quê? Com o Lúcifer? Igualzinho a figueira. Estava querendo ser uma coisa que não era. Apresentando um monte de folha, dizendo que estava na época que tinha figos, não tinha nada.
Lúcifer foi assim que aconteceu com ele. E aí, secou até as raízes, foi lançado fora do céu. A Bíblia diz que ele foi lançado na terra para se arrastejar, igual uma cobra. É o que aconteceu com ele. Amém, irmãos? Glória a Deus, né? Nós precisamos reconhecer a nossa posição, quem nós somos. Pessoas defeituosas, servos, falhos e pecador, mas que temos a consciência que o Salvador chegou há muito tempo atrás. Deu a sua vida e nos deu uma solução. Nós estávamos perdidos, estávamos condenados. E aí ele veio e nos salvou. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Graças a Deus. Aí ele nos salvou e agora nós estamos aqui aguardando até um dia em que cearemos com ele lá na eternidade. Amém? Glória a Deus. É igual, eu tô lembrando aqui daquele homem da cruz lá do lado do Senhor Jesus. Vocês lembram dele? Né? Um não creu, mas o outro creu. Creu no Senhor Jesus nos últimos minutos da vida dele lá na cruz. E o que Jesus falou para ele mesmo? Ainda hoje estarás comigo no paraíso, né? Olha que interessante, né? Algumas pessoas, irmãos, eles têm dúvida, né, dessa parte aí. Fala assim, como que ele vai estar lá se ainda tem o juízo final? A Bíblia fala que as pessoas, quando elas morrem, elas dormem até o dia não é? Até o dia do juízo. Mas Jesus estava falando que hoje mesmo ele ia estar lá com ele no paraíso, Mas Jesus aí depois disso já passou 2000 anos e até agora Jesus não voltou? Então ele foi exclusivo? Ele já foi para lá? Porque Jesus falou para ele que ia estar com ele naquele mesmo dia. A Rafaela falou agora, um pouquinho antes da mensagem, sobre isso. Piscar de olhos, não é? Bom, vamos entender uma coisa? Se você morre hoje, a Bíblia fala que você vai dormir até chegar o dia do juízo, amém? Quando você fecha o olho 10 horas da noite para dormir e você acorda no outro dia 7 horas, para você não foi um piscar de olho? Mas quantas horas demorou para passar toda essa noite aí? Por exemplo, um guarda que trabalha de madrugada, enquanto você estava dormindo, que para você foi um piscar de olho, para ele não foi um piscar de olho. Ele passou uma noite inteira trabalhando. Quando Jesus fala para aquele homem da cruz, hoje mesmo você estará comigo no paraíso, para ele realmente ele vai estar com Jesus no paraíso naquele dia mesmo, porque para ele vai ser um piscar de olho. Tá entendendo? É simples, irmão, de entender. Né? Para a pessoa que morre em Cristo Jesus, por isso que às vezes a pessoa fala assim, foi para a glória com o Senhor. Alguns já debatem, não, ainda não, ele está descansando. Mas para ele já está na glória, porque a partir do momento que você fecha os seus olhos aqui e morre, você já vai abrir os seus olhos com Cristo. Amém? Glória a Deus. Fique com essa palavra no seu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém? Que nós possamos não ser igual a figueira, né? Que apresentava ser uma coisa e não era, para que não venhamos enganar as pessoas necessitadas, né? Que talvez precise de você, seja pelo qual motivo for, ocasião que for, e chegando em você, venha se deparar com uma árvore que parece ser uma coisa e não é. Vamos ficar de pé e vamos fazer uma oração em nome de Jesus?